Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Farid Saad e bem-vindo ao CambaCast, episódio 1. Isso aí. Inclusive eu estou aqui do lado do meu amigo Juliano Mota, que batizou esse podcast com esse nome, em homenagem à produtora Cambacu, então eu adorei esse nome. Faz todo sentido. Muito bom, Inclusive, até eu acredito pela própria missão da Cambacu, muito bom. que é trabalhar com as causas, com as questões do ambiental, do desenvolvimento sustentável. Lembrando que hoje, dia 4 de junho, é véspera do Dia do Meio Ambiente Exatamente. e amanhã completa o aniversário também de lançamento do Marinho, né, que é também fruto da Cambacu. Então, acho que tem tudo a ver iniciar esse episódio 1, né, no dia de hoje. Perfeitamente. E realmente faz 2 anos do lançamento, a gente lançou esse documentário, né, que é um filho nosso, vamos chamar assim, né, Ju? Oh, filho mesmo. Basicamente um filho nosso, no dia 5 de junho de 2023, no Cine Metrópolis da UFES. E agora a gente está aqui a caminho, dia 4 de junho de 2025, a gente está a caminho de Cachoeiro de Itapemirim, aqui no sul do estado do Espírito Santo. Saímos de Vitória, de Vila Velha agora há pouco, para fazer uma exibição especial para a Semana do Meio Ambiente, lá da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Depois a gente vai fazer uma roda de conversa também para debater esse tema que é tão importante na nossa sociedade, os rios urbanos. E eu te pergunto, Ju, para quem não conhece, né, a origem da ideia do documentário Marinho, eu estou aqui com o cara que originou toda essa ideia. O filme foi baseado no livro do Juliano e eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa trajetória até chegar no livro, Lembranças do Rio Marinho. Então, essa trajetória começa lá na infância também com a sua participação, porque eu sou morador, cria do bairro Cobilândia, em Vila Velha, e Farid aqui também é também de Cobilândia, né? A gente viveu a infância enquanto vizinhos, Vizinhos de muro, de muro, com escadinha, um ia para casa do outro de escadinha. exatamente. Se E a fosse, gente, se fosse hoje em dia, ia achar que era ladrão. e a gente andava as ruas ali do bairro de bicicleta, foi Bicicleta. quando descobrimos o Rio Marinho. Isso a gente no ensino fundamental Sim. ainda. E deixar até importante uma mensagem aqui, que essa descoberta do rio, pelo menos pra gente, eu posso dizer, né, Ju? A gente nem sabia que aquilo era um rio, porque já era um valão. É, Já já era era. considerado um receptáculo de esgoto É, um sanitário ali, valão, isso aí. né? Aquele cheiro de podre. É, Então, na verdade, a gente brincava, né? Vamos chamar assim, de andar de bicicleta ali por Cobilândia. E eu lembro do cheiro, do cheiro de podre do Rio Marinho. é um lugar desagradável, né? Um lugar Super ermo, desagradável. à beira do rio, né? Muito pouco trabalhado, enfim. Sim. Esse cheiro eu lembro como se fosse hoje, assim, porque é um... Hoje a gente, como a gente foi para uma trajetória de estudar os rios urbanos, né? Também falar aqui com vocês, né? Eu tenho uma graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental pelo IFES e o Juliano tem a graduação em Arquitetura e Urbanismo pela UFES. A gente acaba que fala muito sobre os rios urbanos. Isso. E lembrar disso da infância é até triste, Ju, porque a gente não viu o Rio Marinho, a gente viu o É, valão, a sobra do Rio Marinho, né? exatamente. Na faculdade de arquitetura, até continuando, né? O que você tinha Aham. me perguntado no começo, né? Na faculdade de arquitetura, eu tive contato com essa questão dos rios urbanos, né? De como a gente poderia melhorar os rios nas cidades e, Uhum. ao mesmo tempo, tinha a candidatura à prefeitura de Vila Velha e um dos candidatos tinha a proposta de fazer o tamponamento do rio com a construção de avenidas. Então era fechar o caixão de uma vez, né, nessa visão. E foi quando eu decidi fazer um projeto de graduação para a revitalização daquele rio. Foi quando eu me formei e graduei arquiteto. Anos depois retornei à universidade, iniciei o mestrado em arquitetura e urbanismo e o Rio Marinho veio de novo como um tema a partir da perspectiva de estudar como que os moradores foram perdendo a sua relação com o rio, né? Antes Uhum. utilizava para pescar, para nadar, para navegar, para Uhum. transporte e ao longo do tempo com a urbanização foi dando as costas para o rio e o rio se tornando esse esgoto a céu aberto e esquecido no cotidiano das pessoas, né? E aí virou uma dissertação de mestrado e a partir dessa dissertação tinha
um edital da Secretaria da Cultura do Estado, da Secult, e aí pensei, bom, vamos tentar, e deu certo a publicação de um livro este que você leu, e aí deu toda essa história do filme, né, que você pode falar melhor. Toda essa história do filme. Inclusive, né, Ju, queria aqui, né, falar da importância dos editais de cultura Sim, que a gente tem no nosso estado, no nosso país, né? A partir de um edital você conseguiu publicar um livro exatamente. que, modéstia à parte, tudo bem que você é meu amigo, né? Meu amigo de infância, mas assim, foi um dos livros mais impactantes que eu já li até hoje. Por quê? Porque é um tema que eu estudei também, né, na faculdade. Na época que eu li o livro, eu estava finalizando a minha graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental. Então, eu tenho um interesse absurdo pelas questões ambientais, principalmente rios urbanos. Então, aquilo ali já fazia muito sentido para mim. Mas um mérito seu, que para mim torna o livro muito especial, é que você conseguiu trazer a memória. Então, assim, a gente traz a história do rio, a parte técnica do rio, e você faz um ping-pong com antigos moradores e traz essa Sim. memória. Então, assim, isso toca no coração de qualquer um. Então, quando eu terminei de ler o livro, eu lembro como se fosse hoje, eu terminei de ler o livro, a Eu primeira lembro. coisa que eu fiz foi o quê? Você me ligou e falou, nós vamos fazer um filme sobre esse livro. E, exatamente, eu só não sabia como, mas É, a gente, graças a Deus, fez um filme, a gente começou a gravar, inclusive, né, foi durante a pandemia, tava já aquela, aquela coisa horrorosa da pandemia do Covid-19. a incerteza, né, sem a gente saber como iria ser os próximos tempos. Exatamente, a incerteza e a urgência também. Por quê? Exatamente. Existiram dois personagens, na minha visão, principais no seu livro, que foi a dona Inacinha Laranja e o seu Joaquim Valadares, que eles já eram de idades mais avançadas. E Exatamente. na pandemia, né, ainda mais durante a pandemia, a gente tinha um certo receio do que Claro, poderia acontecer com eles. Então a gente tinha essa urgência de eternizar essas memórias que eram tão exatamente. lindas, né, escritas no livro, no vídeo. Então eu falei, cara, a gente precisa começar de algum jeito. Então a gente foi, iniciamos o filme durante a pandemia com todas as precauções possíveis, né, para gravar essas pessoas, para captar essas imagens. E a E para gente, partir daí saber o que fazer e como roteirizar isso, né? Porque na realidade exato, foi um exato, processo inverso, foi né? um O processo. roteiro veio depois da gravação com eles pela urgência de gravá-los, né? Foi o processo inverso e na minha cabeça a gente tinha que trazer essas memórias, essa parte um pouco mais lúdica, então tanto é que a gente também, nós criamos um poema, fizemos uma trilha sonora muito linda, chamamos a Elaine Augusta para Sim, narrar, que é uma maravilhosa, que eu sou apaixonado por ela, pela arte dela, pela pessoa que ela é, e a gente conseguiu trazer a parte lúdica dessa história, trazer a parte técnica e trazer a memória. Então era essa a fotografia que eu tinha na minha cabeça. isso. E um fato muito importante que eu queria trazer aqui também, que eu tenho certeza que muita gente que está nos escutando não sabe, e eu não sabia, deixar isso claro, tá, gente? Eu era estudante de engenharia sanitária e ambiental e eu não sabia disso. O Rio Marinho foi a primeira obra de. Primeira obra de transposição de águas do Brasil. Primeira obra de logística, de hidrologia, digamos assim, do Brasil. A gente fala, a gente às vezes não dá valor à nossa Exatamente. própria história, né? A nossa história, vamos chamar história capixaba. A gente foi a primeira obra de transposição de águas do país, a primeira obra de logística Exatamente. do país e ninguém sabe disso, ninguém fala sobre isso. O professor Fernando Chiamek, inclusive, também está no filme, né? Ele até comenta que antigamente as pessoas, quando subiam o Convento da Penha, era um ponto de comentário, né? Hoje você sobe o Convento da Penha e fala, ah, ali é a Praia da Costa, ali é a Baía de Vitória, pro lado de lá é o centro de Vitória. Mas antigamente comentava, tá vendo aquele canto lá? Lá é o Rio Marinho, que foi aberto pelos jesuítas e tudo mais. Então era um ponto de interesse, de curiosidade, que isso foi também se perdendo. Ponto turístico, né? Exatamente, uma curiosidade que se E, comentava e e que foi se falando perdendo. e falando um pouco sobre isso, fala mais um pouco pra gente sobre essa abertura desse canal pelos. A principal tese é que foi feita pelos jesuítas, né? É, Mas fala um pouquinho mais sobre isso. tem relatos que contam assim, que levam um pouquinho à controvérsia, de que não foram os jesuítas, mas foram fazendeiros. Mas os jesuítas, que faziam parte da Companhia de Jesus, eles foram os que trouxeram um pouco mais de desenvolvimento para o Espírito Santo. Porque
porque o Espírito Santo era um estado um tanto quanto mais fechado, até porque o desenvolvimento daqui do estado ele foi desincentivado porque os rios daqui, principalmente o Rio Doce, levava até as Minas Gerais. E o ouro precisaria ser escoado pelo Rio de Janeiro, que era o centro da coroa portuguesa aqui no Sim. Brasil. Então o Espírito Santo precisava se tornar essa barreira natural. Então o desenvolvimento daqui foi muito mais tardio. Por Sim. isso mesmo, nosso estado tem só 4 milhões de habitantes, enquanto Bahia, Minas e Rio de Janeiro, que estão aqui ao lado, têm cidades maiores, são mais populosos. Sim. E aí, a Companhia de Jesus teve um papel fundamental no desenvolvimento do estado, para catequização dos índios, né, para poder torná-los nessa cultura cristã, né, trazê-los para a cultura cristã. Implantaram fazendas. Dentre essas fazendas, a Fazenda Araçatiba, que a sua sede é no município de Viana, mas abrangia grandes áreas, pegava Vila Velha, Guarapari, uma grande fazenda, considerada uma das maiores do Brasil, e ela era produtora de gêneros agrícolas. Então, essa produção abastecia o Colégio São Tiago, que hoje é o Palácio Anchieta, Ali que fica na cidade de Vitória. Isso aí. Então, os gêneros agrícolas de Araçatiba abasteciam Vitória. A produção precisaria ser escoada por rios ou por tropas de mulas. E os jesuítas, que eram conhecedores de engenharia e de topografia, eles descobriram um desnível entre o rio Jucu e um curso d'água que se chamava Marinho, que colocou esse nome de Marinho, porque ele tinha uma influência de maré. Então ele era meio mar, meio riozinho, Marinho. E aí fizeram uma conexão entre esses dois rios, que é a primeira transposição de águas do Brasil. Isso se calcula entre 1712 e 1716, mais ou menos por aí. Inclusive a gente foi gravar umas imagens nesse local, né? A gente fez umas imagens de drone lá, está Sim. totalmente abandonado. Então ali a gente vê, né, que toda a história, a memória, ela se perdeu, as pessoas não dão importância. Aqui eu não estou nem fazendo, querendo apontar dedo para a política, para a população, não vem ao caso. A verdade é uma só, a gente deu as costas, como um todo, como sociedade. Exatamente. A gente tem uma história riquíssima ali. Tipo, a gente tem estudantes que saem do estado para estudar em outros lugares. Por exemplo, meu sobrinho agora está numa fazenda escola lá em São Paulo, lá perto de Campinas, estudando lá. Eu vi um vídeo dele, o rapaz mostrando o que é um afluente, o que é um rio. Então a gente poderia estar fazendo isso aqui, né? Então, Dentro de casa. Dentro de casa, e está totalmente abandonado. A vida também, né? A vida aquática se perdeu. A gente até conseguiu captar uma imagem de um senhor pescando aquele dia. Que foi logo depois de um período de fortes chuvas, Então deu uma veio lavada nas águas, né? Deu uma renovada. E veio de outro lugar. E é possível renovar, né? E é possível renovar. E quando eu li essa parte no seu livro, sobre essa transposição, vamos falar aqui que são dos jesuítas, que é a tese mais, né? Sim, com mão de obra indígena, enfim. Mão de obra escrava, deixar isso aqui muito claro também, né, gente? Teve toda essa questão jesuíta, Exatamente. mas foi utilizada a mão de obra escrava, assim, dos indígenas, dos povos originários do nosso país. A gente não pode deixar isso, né, apagar isso da nossa memória. Mas essa parte foi uma das que me fez a primeira imagem do filme, que foi quando eu imaginei aquele desenho que a gente fez, aquela animação. Que a gente fez uma animação, exatamente, vindo de Araçatiba, saindo para o Rio Jucu, fazendo essa transposição, entrando no Marinho e chegando ali no centro de Vitória, ali pela Vila Rubim, para poder fazer esse transporte de gêneros agrícolas. Então, foi a primeira imagem que eu vi do filme, assim, aquela animação, que eu falei, cara, a gente precisa contar essa história, a gente precisa falar que aqui no estado, um rio pequeno, né? É um rio muito pequeno. Muito pequeno, ele 8 quilômetros de extensão, mas que ele tem um papel de conectividade, Sim. Né? Que traz uma abrangência muito maior para ele, né? Sim. Um tamanho muito maior para ele. E até queria trazer um pouquinho que você falou recentemente sobre essa questão de colocar o caixão no rio, né? A gente vê muitas pessoas falando, políticos principalmente, dando esse tipo de ideia. E só também queria reforçar o quão inapropriado é esse tipo de ideia, esse tipo de pensamento. Sim. Na verdade, se você for olhar pelo mundo afora, as pessoas estão, os países e as pessoas estão querendo trazer de volta os rios urbanos, recuperar os rios urbanos. Abrindo de novo, recuperando a mata ciliar,
construindo parques lineares, que é um grande projeto, inclusive, que você traz na sua tese de dissertação, um parque linear para o Rio Marinho, mas um parque linear verdadeiro, né? Deixar claro isso também, Exatamente. não esses parques lineares que estão sendo vendidos aí afora. Não vou citar prefeitura nem nome nem nada aqui, mas chama-se parque linear quando na verdade não é um parque linear de É uma fato. grande praça cimentada linear, mas não Uma- necessariamente no sentido de promover uma Exatamente. recuperação. Bom, problemas técnicos aqui. Faz parte, a gente está em movimento, né? Estamos no meio da Inclusive, estrada. até esclarecendo que às vezes a gente olha para frente, mas é porque a gente também está olhando a paisagem. Estamos na BR-101, em direção BR, a Cachoeiro, né? Como você comentou no começo. BR-101 Sul, Isso, direção Cachoeiro. Mas, bom, retomando, a gente estava falando sobre os parques lineares. isso. Então, Da qualidade dos parques lineares, que em alguns casos Aham. não são tão parques lineares assim no sentido de recuperação ambiental, né? Exato. E deixar claro que, assim, qualquer ideia de melhoria é ótima para a cidade. Com certeza, qualquer construção de espaço público numa cidade padrão Brasil que é carente de espaço público, Aham, já é positivo. aham. E, assim, aqui a crítica não é sobre isso, né? Não é sobre o parque que está sendo feito, ou a praça Sim, cimentada. é sobre muitas vezes o termo. conceito que é utilizado como se fosse uma melhoria para o Rio e que muitas vezes não é. Que muitas vezes não é. Então, Mas, enquanto é, criação de espaço público, é mais do que bem-vindo. perfeito, muito bem-vindo. Inclusive, que a gente incentiva Claro. que seja feito mais e mais e mais, porque quanto mais espaço público, melhor para a cidade, para as Principalmente pessoas. nos bairros populares e que as pessoas têm menos condições de busca de lazer do ponto de vista de pagar lazer de Exato. alguma outra forma, então E mais aí, que falando bem-vindo. de espaço público, eu me lembro muito também da fala da Eneida, né, Sim. que é a professora titular de Arquitetura e Urbanismo da UFS, foi sua orientadora, Exatamente, minha orientadora no mestrado. e ela fala disso, saúde mental, Exatamente, dos espaços livres, né? Porque existem pesquisas que falam sobre a importância dos espaços livres para as pessoas, né? Para a fruição da cidade, para o respiro da cidade, tanto do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista da pessoa. sim. E aí eu acho que vale a pena a gente fazer um gancho com relação ao próprio tema que foi tratado no livro, né, na dissertação, no livro, e que foi evidenciado muito mais no filme, a partir do momento que a gente vê as pessoas falando, né? Que é a questão da memória, e a memória ela é ativada e puxada pelos afetos. Então, na academia, na ciência, a gente pesquisa história, a gente fala da técnica, fala da importância dos rios, por que que isso se perdeu, por que poluiu, por que isso foi maléfico para a cidade. Mas quando a gente ouve as histórias, as memórias das pessoas, a gente vê os afetos. As pessoas lembram como que elas viviam às margens do rio, elas lembram de momentos, elas lembram de alegrias, de tristezas. E os afetos são também parte da construção da pessoa enquanto ser humano para poder promover a sua saúde mental e a sua felicidade. Ontem eu estava ouvindo o psicólogo Rossandro Kingsley, eu não sei pronunciar o sobrenome dele direito, mas é um psicólogo muito conhecido, paraibano, ele viralizou nas redes sociais, né? E ele comentando pesquisas sobre felicidade. E que a felicidade tem sido cada vez mais pesquisada, inclusive em Harvard, como um fator de desenvolvimento para a saúde mental das pessoas. Vale comentar que o Brasil já é um dos países mais ansiosos do mundo. Nunca se falou tanto de diagnósticos e de temas de saúde mental como TDAH, né, ansiedade, burnout, A própria tudo mais. obesidade, né? Hoje A obesidade. Hoje a gente é um país de maioria obesa, mais Já está 50%. ficando a maioria obesa, por falta de espaço livre, por falta ser. de exercício físico, por trabalhar sentado. Que traz outros riscos, né? A obesidade traz Exatamente. outros riscos, cardiovasculares, por exemplo. Antigamente ia à beira do rio pescar o peixe. Agora nem come peixe, porque peixe é muito caro. Exatamente. Quando dá é ovo, frango, quando dá é uma carne de Até boi. que o Joaquim Valadares fala, né? O Exatamente. Paulo Roberto, não lembro. Joaquim Valadares. Ele fala que ele trocava não, foi o Paulo Roberto. Paulo Roberto. O Paulo Roberto fala que ele trocava o camarão Sim, com os colegas por carne. exatamente. Porque para ele era caro a carne e para os
colegas não O tinham tanto camarão é acesso. difícil, e ele pescava no quintal de No casa. quintal de casa. Então, É uma relação de saúde, sim. sim, e a gente fala, eu acho que esse é o grande ponto também desse trabalho todo, que a gente trabalhou com afetos. E quando a gente trabalha com afeto, a gente, como você já até comentou, toca o coração das pessoas, e aí eu acho que a gente pega na ferida mesmo, Uhum. para poder trazer as pessoas para poder querer mudar essa situação. Sim. Porque a pessoa, quando se afeiçoa ao lugar, se afeiçoa ao Rio Marinho, ou a qualquer, enfim, ao seu espaço, quando tem afeto, ela defende. Sim. Assim, você tem afeto pelo seu filho, você vai defender seu filho. Então, se você tem afeto pelo lugar que você vive, você também Sim. vai defender esse lugar e vai querer melhorar. Isso é bem legal o que você está falando, porque assim, pra gente é isso. Que a gente Exatamente. tem essa relação de afeto com o Rio, porque a gente cresceu ali em Cobilândia. Exatamente. E foi criando esse afeto Sim. ouvindo as histórias, né? Tanto- Sabendo como que ele foi e como a gente conheceu, Sim, né? o seu pai, né, foi um dos primeiros moradores do bairro. Ele tá Exatamente. no filme também, o Luizão. Ele traz essas histórias. Minha família toda morou em Cobilândia por muito tempo. Tem até foto da família reunida num barquinho lá que ia no Rio Marinho. Exatamente. Que essa foto eu revivi esses dias, a minha mãe me contando. Então, assim, a gente tá. Ju, a verdade é a seguinte: quando eu li esse livro, que eu tive essa ligação com você, e como a gente tem esse afeto pelo Rio, essa questão ambiental nossa é uma verdade, né? Porque, poxa, você trabalha com urbanismo, né? É o Sim. seu principal foco no seu escritório. É uma verdade nossa o meio ambiente. Eu imaginei esse filme como um grito, sabe? Um grito de socorro. Eu imaginei o Rio, quando, né, vamos fazer uma personificação aqui do Rio, eu imaginei ele no leito da UTI. Os batimentos lá embaixo, assim, meu filho, me socorre. E eu quis trazer esse grito de socorro no filme muito voltado para o afeto. Então, isso que você está trazendo é muito isso mesmo. E o grande sonho nosso, na verdade, desde que a gente começou a conversar sobre isso, é ver o Rio Marinho recuperado. Exatamente. Não como antes, né? Não naquela coisa romântica como você traz no filme, das águas limpas, de beber a água do rio. Não é isso que a gente está falando, né? Deixar bem claro, mas com dignidade, como você falou. Então, assim, o nosso grande sonho é que a gente veja em vida o Rio Sim. Marinho recuperado. E o seu livro e o nosso documentário é isso, é um sonho. E quem está nos escutando, eu gostaria de expandir esse sonho para você, que você sonhe conosco. Que esse sonho seja um sonho seu também. E que Só seja... juntos a gente vai conseguir mudar esse E a gente futuro. pode até ir além, eu acho. Assim, agora mesmo a gente está indo para Cachoeiro. Uhum. O sonho pode ser do Rio Marinho a partir da leitura do livro e também com assistindo ao filme. Só que ele também pode ser aplicado a tantos outros lugares. Se a gente ir na Cachoeira, a gente tem o Rio Itapemirim, que dá nome à cidade. Uhum. E por que não Cachoeira de Itapemirim também, a partir dessa visão que o Rio Marinho traz com o filme, com o livro, também levar isso também, resgatar esse afeto com o Rio Itapemirim. Sim. E também a própria relação da cidade com o rio e com o córrego amarelo, com todos aqueles cursos d'água ali que formam a cidade de Cachoeiro, e que até Rubem Braga mesmo contava também em Maravilhoso. versos e tudo mais. Então, É muito isso, é uma expansão, né? Uma expansão. É como se a ideia inicial fosse a partir do Rio Marinho, mas a gente está fazendo esse grito para todos os rios urbanos do nosso Exatamente. país, né? Do país, não só do Espírito Santo, do país. Existem muitos rios na mesma ou em pior condição. sim, com certeza. Né? Mas eu acho que pode ser um ponto de partida, né? Pode. Pode ser aquela cutucada Pode. que precisa, e tocando nos afetos, eu acho que é mais uma forma de tentar provocar e, quem Pode. sabe, mudar essa situação. Sabe por quê, Ju? A foz do Rio Marinho, ela é logo embaixo da segunda ponte, Isso. que fica ao lado da Polícia Federal. Em frente, que é o outro lado, que é a Vitória, é a rodoviária de Vitória, a principal rodoviária do Espírito Santo. Então, assim, é um ponto, vamos chamar, importante da nossa cidade, do Com nosso certeza. estado. E no próprio filme, quando a gente faz imagens de drone, a gente vê aquela mancha escura de esgoto bruto sendo lançado na Baía de Vitória. Exatamente. Então a gente precisa urgente mudar isso para que a gente tenha um futuro digno, sabe? Sim. E você puxou um assunto que eu só queria também falar um pouquinho mais sobre saúde mental.
Esse tema é muito importante, muito relevante, principalmente no mundo pós-pandemia da Covid-19. E a gente precisa desses espaços públicos, tá? Isso é muito importante. Eu vou até fazer uma analogia com a área de segurança do trabalho, que é uma área que eu trabalho também. A NR1, a norma regulamentadora 01, ela acabou de ser revisada, né? Então a gente hoje tem uma lei obrigando as empresas a analisarem o risco psicossocial, o risco de saúde mental. As empresas precisam analisar esse risco e ter medidas de controle para que seus funcionários estejam protegidos desse risco. Quantos afastamentos hoje a gente tem no país por saúde mental? Eu não tenho esse número, mas eu tenho certeza que é altíssimo. E pela falta de exercício físico, pela falta de muitas vezes o contato com a terra, com a natureza, mesmo que seja uma natureza urbana, mas um espaço de fruição, né? Um espaço contemplativo, né? Sim. Como que isso melhora a saúde mental das pessoas? E como, né, a gente comentou, a gente está a caminho de Cachoeiro, estamos aqui na BR-101 quase chegando, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes de chegar ao final eu queria dar um spoiler também, né? A gente está em 4 de junho de 2025 e a gente acabou de aprovar um grande sonho também do nosso filme, que é o projeto de extensão de educação ambiental, que temos vários nomes, mas seria um dos principais aí, Redescobrindo o Rio Marinho, né? Que maravilha! A gente fez uma parceria, estamos em conversa há muito tempo, então a gente fez uma parceria com o IFES, com a CESAM e com a Prefeitura de Vila Velha. A gente vai começar a ter exibições do Rio Marinho para as escolas da rede municipal de Vila Velha, para o ensino do EJA também. O que eu fico muito emocionado de falar, porque é um sonho, cara. É uma expansão de sonho assim, absurda. Ver o filme está chegando. O filme passou em alguns festivais internacionais também. Mas esse filme, até o Sérgio Majeski, né, o deputado, foi meu professor de geografia. Ele fala, quando ele assistiu o filme, esse filme é uma aula. Esse filme é uma videoaula, praticamente. É verdade. E não era essa a intenção, vamos deixar claro aqui, não era a intenção de ser uma videoaula. A gente queria fazer cinema, a partir de um tema tão relevante, baseado no seu livro. Mas hoje chegar com um projeto de extensão com a parceria IFES, CESAM e a Prefeitura de Vila Velha, é um sonho que eu não imaginava. Eu estou muito feliz, muito honrado com isso. E a gente vai levar esse filme, essa história, para a sociedade, principalmente iniciando ali por Vila Velha. E vamos ver até onde a gente vai chegar. Acho que o céu é o limite, né? Muito gratificante ver que é um trabalho que começou na academia, né, na universidade, tomar essa proporção gigantesca e que pode ir cada vez mais longe. E eu espero, inclusive, que essa trajetória inspire tantas outras temáticas, tantas outras pesquisas, tantas outras ações que podem ser tomadas em prol do desenvolvimento sustentável, né, que a gente tanto busca, tanto quer. Como que as pessoas podem ser tocadas em vários temas também, não apenas Rio Marinho. Então eu espero que todo esse empenho, né, seja revertido em inspiração também para tantas outras ações que, quem sabe, a gente nesse século XXI consiga de fato melhorar minimamente o mundo para as nossas próximas gerações, né? Quem sabe? Perfeito. E para finalizar, pessoal, como eu disse no início do episódio, a gente tem dois personagens principais, na nossa opinião, que é o seu Joaquim Valadares e a dona Inacinha Laranja. E como eu disse, a gente quis correr um pouco com essas gravações para eternizar essas figuras. E eu queria aqui deixar a minha homenagem. Todas as exibições eu falo isso, e nesse episódio eu também queria homenageá-los, porque infelizmente eles nos deixaram em 2023. Inclusive no dia 5 de junho de 2023, quando foi a estreia, o lançamento do filme no Cine Metrópolis, dias antes, o seu Joaquim Valadares nos deixou, a família dele estava lá. A gente fez uma homenagem na tela para ele, para a família. Foi muito emocionante. Foi mesmo.
foi assim absurdamente emocionante, a gente não conseguia nem falar direito. Até um fato curioso, né? O áudio do filme não estava saindo, você lembra disso? Nesse Foi. dia? O áudio do filme no Cine Metrópolis não estava querendo funcionar nem De nem jeito por nenhum. essa. E não queria funcionar, chamou o técnico e não sei o que, papapá. A gente falou, meu Confusão. Deus, e o cinema lotado, a estreia maravilhosa com amigos queridos, familiares. E a gente ali naquela E expectativa. lotado, assim, a gente tá falando de 150 pessoas, né? É, Era cinema- muita gente. Era muita gente, assim. Jornalistas, enfim, muitas pessoas. E aquele negócio, meu Deus, vou ter que cancelar. E do nada funcionou. Então, eu não tenho dúvidas que foi o seu Joaquim Valadares, de alguma forma, Ajudou. do divino nos ajudando. É verdade. E esse dia foi maravilhoso, homenageamos ele. E posteriormente, alguns meses depois, a gente fez uma exibição no Sônia Cabral, né, um espaço maravilhoso, um espaço cultural público de Vitória lindo. E a gente também, dias antes, perdeu a dona Inacinha e também fizemos uma homenagem para ela nesse dia. E foi muito difícil, porque a gente, quando faz a pós do filme, a edição, a montagem, a gente vê muito Sim. esses personagens, a gente escuta muito. Então a gente acaba ficando íntimo dessas pessoas. De tanto ver, né? E, cara, foi muito difícil para mim nesses 2 dias, nessas exibições, não ter eles ali. Mas, ao mesmo tempo, Ju, a gente cumpriu uma coisa que a gente pensou lá atrás, que era eternizar. Talvez a gente não teria eternizado essas memórias, essas histórias desses 2 personagens maravilhosos que viveram de fato o Rio certeza. Marinho quando ele era um rio de verdade, que bebia água, que pescava, com aquelas histórias maravilhosas que aí você vai ter que assistir o filme para ver. Então, pessoal, uma homenagem para esses 2 queridos. Queria agradecer toda a equipe do filme também, deixando claro que esse filme foi totalmente voluntário, a gente não teve patrocínio, a gente não teve edital, A várias mãos, né? a várias mãos, né? Saiu do nosso próprio bolso. Então eu queria agradecer aqui o Juliano também, que é um dos produtores do filme, mas o Matheus Washington, que é o diretor de fotografia, a Ana Júlia Chan, que é assistente de fotografia, Cledson Ramos, que é o produtor do filme e também nos ajudou muito em algumas captações de áudio. Enfim, é uma equipe reduzida, uma equipe enxuta, e todos os personagens, né, que participaram, que colocaram lá a sua cara a tapa, as professoras, a Raquel Borges, Maria Ângela Dutra, a Eneida, Professor o Chamé. professor Chiamel, o Paulo Roberto, o Joaquim Valadares e a Inacinha Laranja. Isso aí. Então, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado à equipe, beijo para essa equipe maravilhosa. Lembrando da Elaine Augusta, que eu já comentei Sim. aqui, que é uma artista, cantora capixaba. A Marina. E a Marina, que é a atriz, que faz parte de toda a parte lúdica do poema que a gente criou juntos, com a narração da Elaine. Marina, minha afilhada. Marina, um beijo, te amo. E meu pai também, que foi o que me levou até a Inacinha e até o seu Joaquim, e que a partir de então deu todo o fio de história para poder construir a dissertação, que depois virou livro e depois virou filme. Então, pai, obrigado aí, que você foi essencial nessa história. Cresci com o Luizão, eu considero meu tio. Um beijão, Luizão, fica com Deus. Pessoal, estamos encerrando esse episódio. Agradecer por vocês terem ficado aqui com a gente até agora. E viva o Rio Marinho, vida eterna ao Rio Marinho, viva o E cinema nacional. obrigado por eu ser o primeiro Não tinha a como ser participar diferente. do CambaCast. Não tinha como ser diferente. Sucesso. O CambaCast tá aí, batizado pelo meu amigo Juliano. Eu adorei esse Sucesso. nome, cara. Vamos juntos. Um abraço, beijo. Valeu.